Graças e paz, meus irmãos, amigos, você que nos acompanha todo domingo pela manhã, quando temos o estudo bíblico. Nós terminamos a carta de Paulo aos Efésios e hoje começaremos a carta de Paulo aos Filipenses. Então quero fazer uma parte introdutória para esse domingo, para o dia de hoje, e queria que você, quando pudesse nos ouvir, nos assistir, pudesse abrir a sua Bíblia em Filipenses, principalmente no primeiro capítulo, versículos de 1 a 11, que nós vamos nos basear, é o texto básico deste pequeno estudo, dessa pequena devocional. Queria fazer hoje uma introdução, sobre essa carta. Essa primeira parte eu quero dividir em 3 partes, parte A, parte B e parte C. E queria que você nos acompanhasse hoje, como tem nos acompanhado pelo YouTube ou também pelos grupos de WhatsApp. É a igreja em Filipos. O apóstolo Paulo aqui ele estava preso em Roma, acorrentado a 2 soldados, quando ele escreveu a igreja de Filipos. E apesar de não estar em liberdade e sofrer a oposição de alguns colegas, essa carta de Paulo irradia alegria, porque Cristo estava sendo proclamado, Cristo estava sendo pregado. E isso era o que Paulo mais desejava na sua vida. Alegria por causa da lembrança da comunhão dos crentes em Filipos e, acima de tudo, alegria em Jesus, que Paulo possuía no seu coração. Você já pensou? Você já parou para pensar essa alegria de Paulo? Ele estava preso, acorrentado a 2 soldados e ainda tinha ânimo, encorajamento para pregar, para proclamar do Evangelho de Cristo. Que diferença da gente hoje, meus irmãos e irmãs? Às vezes hoje tudo vai bem na nossa vida e nós perdemos as oportunidades que o Espírito Santo nos dá de falarmos do amor, da graça, da misericórdia de Cristo Jesus para com as nossas vidas. Alegria no meio de tanta dificuldade. É isso que Paulo nos ensina. Que desafio para nós nos dias de hoje, nesses momentos também que estamos passando. E a carta tem esse tom de alegria, alegrai-vos sempre no Senhor, capítulo 4, versículo 4, como o salmista tinha exortado há tantos anos atrás, servi ao Senhor com alegria. No Salmo 100, versículo 2, o salmista nos apresenta esse pedido para que a gente possa servir ao Senhor com alegria. E é isso que Paulo faz. Paulo está escrevendo essa carta para os irmãos, para manter comunhão com os irmãos de Filipos e alerta. Não adianta a circunstância negativa que eu estou preso, mas eu estou alegre em Jesus Cristo, porque Ele é meu Salvador, Ele é meu Senhor. Então qual é o pano de fundo dessa carta? O pano de fundo a gente encontra no livro de Atos, que vai descrever a igreja primitiva, o nascer da igreja primitiva. Atos 16, de 6 a 40, vai falar da implantação, do desenvolvimento dessa igreja. Então, 3 fatores aqui marcam o início da igreja em Filipos. Primeiro, a obediência de Paulo. Versículos de 6 a 10, Atos 16, de 6 a 10, vai mostrar que Paulo tinha viajado por toda a Ásia Menor, pregando o evangelho, falando do amor de Deus. O desejo dele era voltar para fortalecer aqueles irmãos nas igrejas emergentes. Mas o Espírito Santo fechou as portas. Olha que coisa interessante. O Espírito Santo fecha as portas para a pregação da palavra em determinado local. E Paulo, à noite, tem uma visão de um homem macedônio que implorava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos 16, 9. Ele não teve nenhuma dúvida de que foi o Senhor que havia chamado para que ele anunciasse o evangelho naquela região. Ele não tinha dúvida. Atos 16, 10 diz isso. Não é incrível que o começo da igreja em Filipos tenha dependido da obediência de um crente ao chamado de Deus e da observância de Paulo, da obediência de Paulo em relação àquilo que o Espírito Santo tinha
determinado para ele. Isso é uma coisa muito incrível. Isso é maravilhoso da gente saber. Que Deus tem os seus propósitos e usa pessoas para cumprir com os seus propósitos. Segundo lugar, a operação do Espírito Santo. Versículos de 11 a 34 de Atos 16. Paulo obedeceu ao Senhor, em consequência foi usado pelo Espírito Santo na conversão de 3 pessoas. Olha que coisa interessante. Uma mulher rica e religiosa, que era Lídia, você encontra Atos 16, de 11 a 15. Uma jovem possessa, né, que é Atos 16, de 16 a 18. E há muitos possessos hoje em dia, pelas drogas, pelo sexo, pela bebida, que precisam também ser libertos pelo poder do Evangelho. E muitos também possessos pelo inimigo das nossas almas, pelo inimigo que coloca uma venda nos olhos daqueles para que não lhes resplandeça a glória de Cristo, conforme Paulo escreve em Coríntios 4. Também um oficial do governo carcereiro. Já falei sobre a conversão do carcereiro aqui. Então a gente percebe aqui que o Espírito Santo usou a conversão dessas 3 pessoas para a formação da igreja. Olha que coisa maravilhosa. E em terceiro lugar, a oposição da cidade. Olha que coisa interessante. Às vezes nós achamos que só quando as coisas dão certas é que nós vamos, a igreja vai crescer. Só quando a gente tem oposição, ou quando as coisas vão tudo bem, que nós vamos ver a igreja crescer. Interessante que a igreja de Filipos foi fundada em meio a muita oposição do povo, muita luta, muito sacrifício, sofrimento. Quantas vezes o evangelho afeta interesses financeiros e pessoais? Lembra-se que no ponto 2 aqui que eu falei da atuação do Espírito Santo, aquela jovem possessa, ela dava lucro para quem? Para o dono dela. E quando Paulo, em nome de Jesus, liberta aquela jovem, o que as pessoas queriam fazer com Paulo? Queriam matar Paulo, porque a fonte de lucro deles havia cessado. Então, às vezes, o evangelho afeta interesses financeiros, pessoais, e nós precisamos estar abertos à ação do Espírito nesse sentido. Mas apesar de toda a perseguição, a igreja cresceu, a igreja floresceu, e foi para ela que Paulo escreveu da prisão em Roma. Eu acho que Filipenses, nessa pequena introdução, com esses 3 pequenos pontos, a oposição da cidade, a operação do Espírito Santo e também a obediência de Paulo como pano de fundo para a gente entender essa carta, a igreja de Filipos e a carta de Filipenses tem uma mensagem central para nós nos dias de hoje. Quantas pessoas podem ser alcançadas pela operação do Espírito por meio do seu testemunho, do meu testemunho, do nosso testemunho como igreja, como irmãos, como igreja do Senhor Jesus Cristo? Filipenses é uma carta que é uma enologia, por assim podemos dizer, à alegria, um hino à alegria. Mas nós precisamos entender que esse hino à alegria é pelas pessoas pelas quais eram alcançadas através da prisão de Paulo. E Paulo vai dar o seu testemunho, Paulo vai contar daquilo que viveu, que experimentou. Então essa carta é maravilhosa, é um hino à alegria, mas ela traz a alegria de Paulo pela conversão daqueles irmãos de Filipos. Eu queria que você pensasse nisso. Você tem testemunhado do amor de Cristo? Você tem falado para as pessoas, em meio a essa pandemia, que Cristo tem todo o poder no céu e na terra? Que Cristo é aquele que cuida de nós, que dirige a nossa vida, que enviou Jesus para ser salvador da nossa alma, que Jesus está preocupado com a salvação das nossas almas. Fale do amor de Deus.
Fale da sua experiência, daquilo que Deus fez na sua vida. E espere a atuação do Espírito. Espere a operação do Espírito. Mesmo que haja oposição, seja como Paulo, obediente ao Senhor, para que as coisas aconteçam, para que o nome de Jesus seja glorificado através da conversão de pessoas que ainda não conhecem a graça de Deus, o amor de Deus, as doutrinas da graça de Deus. Que Deus abençoe o seu domingo e que você tenha prazer em nós estudarmos a carta de Filipenses. Já estudamos Efésios, agora vamos estudar Filipenses. Semana que vem nós vamos ver a saudação de Paulo, vamos ver a quem ele remeteu essa carta, os destinatários da carta, a saudação da carta. Depois vamos ver a oração de Paulo, as características dessa oração de Paulo. Vamos ver também os alvos da sua oração para aqueles irmãos de Filipos. São coisas que devagarzinho nós vamos estudando e vamos aprendendo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que você faça uso desse estudo para o engrandecimento do nome de Jesus e para o seu enlevo espiritual, o seu crescimento, amadurecimento espiritual. Vamos orar. Pai, obrigado por esse domingo, dia do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem todo o poder no céu e na terra. O Senhor é aquele que nos salvou, nos libertou e nos ensinou através dessa lição de hoje que nós temos que ser como o apóstolo Paulo, obedecer ao Senhor e pregarmos o Evangelho, a crermos na operação do Espírito Santo, daquilo que só o Espírito pode fazer e nós não podemos fazer. E também conhecer que há oposição das pessoas, das instituições, das organizações na pregação do Evangelho, mas que o poder do Espírito Santo pode e Deus quer salvar pessoas do nosso relacionamento. Que o Senhor nos ajude nesse sentido, que o Senhor nos faça pessoas que possam testemunhar da graça e do amor de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo que o Senhor coloque essa alegria no nosso coração de participarmos do testemunho, participarmos da proclamação do teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.